Olá, pessoal! Nesta aula, eu vou apresentar um exemplo de utilização de vetores, que é justamente aquele programa que vai imprimir a quantidade de notas acima da média da turma, aquele que eu utilizei como exemplo lá no início da necessidade da gente utilizar vetores. Bom, esse aqui é o código que eu fiz para solucionar aquele problema utilizando vetores. Então, eu tenho aqui um vetor de números reais, dei o nome para ele de notas. Falei que ele recebe aqui um novo vetor de números reais de tamanho 4. Estou fazendo somente com 4 notas por enquanto. Bom, declarei aqui double soma recebe 0. Isso daqui é um acumulador. Tem um double median, que é a variável onde eu vou guardar a média de notas da turma. E tem um contador, quantidade aqui. E esse contador eu vou utilizar para contar quantas notas estão acima ou são iguais à média. Tá? Então, for i recebe 0, i menor do que 4, i mais mais. Então, aqui eu vou fazer um for, que eu vou entrar aqui 4 vezes, vou ler a nota e vou acumular a nota. Qual a diferença? Eu estou lendo notas índice i. Então, o primeiro i meu vai ser 0. Então, vou ler notas índice 0 e vou acumular notas índice 0 na minha variável soma. Aí ele vai atualizar o i, segundo i vai ser 1, ele vai ler notas índice 1 e depois vai acumular na variável soma notas índice 1. E ele vai fazer a mesma coisa, ler nota índice 2 e acumular notas índice 2 e ler notas índice 3 e acumular notas índice 3. Após a leitura, eu vou calcular a média, que é a minha soma dividido pelas 4 notas, e aí eu vou fazer um outro for. Este for, lá na outra aplicação, era aquele for onde a gente pedia para o usuário digitar tudo de novo. Só que como eu estou utilizando o vetor, eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente ler o notas índice i aqui novamente. Então, eu vou ler notas índice 0, checar se ele é maior ou igual à média. Se for, eu dou quantidade mais. Vou para o próximo i, que é 1. Vou testar o notas índice 1, os notas índice 2 e o notas índice 3. Sempre que eu encontrar um maior ou igual à média, eu dou quantidade mais. Então, eu conto na variável quantidade aqui. Eu estou contando um número de aprovados. No final, basta eu imprimir este número. Vamos ver esse programa rodando? Eu dividi aqui em duas partes. Primeira declaração. Então, nessa primeira linha aqui, eu instanciei um vetor de tamanho 4. Então, estou representando ali à esquerda, no canto inferior esquerdo, o vetor notas, não é? Com as 4 notas. Quando você declara, então, um vetor em C#, ele já armazena o valor padrão para aquele tipo de dados em cada um dos elementos do vetor. Então, você pode notar que o nosso vetor notas ele está preenchido com zeros, porque 0 é o valor padrão para o tipo de dado double, tá? Assim como também é o valor padrão para o int. Então, sempre que você declarar um vetor numérico, ele estará preenchido com zeros. Todos os elementos estarão zerados, tanto do índice 0, quanto do índice 1, quanto do índice 2, o valor do elemento estará zerado. Você tem os índices para acessar o elemento, mas os valores são iguais a 0. Okay? Próxima linha, double soma recebe 0, então temos a variável soma ali com valor 0. Depois, média foi declarado, não foi atribuído valor ainda. Depois, quantidade recebe 0. Vou continuar agora, nós vamos para o for. E aí a nossa variável i foi declarada aqui e passou a receber o valor 0. O nosso i é menor do que 4, é verdade, porque 0 é menor do que 4, então ele vai ler notas índice 0. Que notas índice i é o notas índice 0. Então ele pediu para o usuário ali a nota 1 de 4, o usuário digita 10. O que o sistema vai fazer? Vai pegar esse valor, né, que o usuário digitou e vai armazenar ali em notas índice 0. Não é? Então, notas índice 0, como você pode ver no canto inferior esquerdo, agora possui o valor 10. E aí ele vai mudar o valor da variável soma. Soma que antes era 0, passa a valer
10, que 0 mais 10 é 10, ele acumula o valor lido em notas índice 0 na variável soma. Próximo i, o i muda para 1. Como 1 é menor do que 4, ele entra. E aí agora ele está lendo notas índice 1, como o usuário digitou 9. Esse valor foi atribuído então ao segundo elemento do meu vetor, que é o de índice 1. E aí esse valor foi acumulado na variável soma. Próximo i2, como 2 é menor do que 4, ele entra novamente e vai ler notas índice 2. O usuário informou 5, então nós armazenamos o 5 no nosso vetor na posição 2, no índice 2. E acumulamos a variável soma, né? Na variável soma, este valor. Próximo i3, 3 é menor do que 4. Fizemos a leitura então de notas índice 3 e acumulamos esse valor na variável soma. Próximo i4, como 4 não é menor do que 4, ele vai calcular a média. A média é, então, soma dividido por 4. Bom, calculamos a média, deu 8,5. E aí o nosso i passa a valer 0. Enquanto ele for menor do que 4, 0 é menor do que 4. Então, nós vamos testar o quê? Se o notas índice 0, e esse notas índice 0, o valor dele é 10, ó, que é o notas que está na posição 0. Posição 0 é a primeira posição do vetor. E nós tínhamos armazenado justamente o 10 nessa posição. Como 10 é maior ou igual a 8,5, ele vai dar quantidade mais. Então, quantidade que era 0, ó, passa a ser 1. Ele contou uma nota acima da média. Próximo i, que é 1. 1 é menor do que 4. Como notas índice 1 é 9, essa nota também é maior ou igual à média. Então, ele dá uma quantidade mais. Próximo i2. Como 2 é menor do que 4, nós vamos ler notas índice 2, que é 5. Né? 5 não é maior ou igual à média, então aqui ele não vai incrementar o nosso contador quantidade. A quantidade vai continuar valendo 2. Próximo i3, 3 é menor do que 4, notas índice 3 é 10. Como é maior ou igual à média, então quantidade mais, contei mais um aluno aprovado. Incrementamos a variável i. Como o nosso i agora é 4, 4 não é menor do que 4, então ele vai retornar falso aqui, ele vai sair do laço. Saindo do laço, eu imprimo o número de aprovados, que é 3. Esse daqui, então, foi um exemplo onde nós utilizamos vetores e resolvemos aquele problema que nós discutimos lá na primeira aula, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre outras situações que são importantes aqui, vamos aprender mais alguns detalhes e vamos ter também outro código de exemplo do uso de vetores. Até lá!